Carne levare. A verdadeira história do carnaval e a postura do cristão. O significado bíblico de carne levare. A expressão carne levare vem do latim e significa abandonar a carne. No contexto bíblico, essa ideia está diretamente ligada à renúncia aos desejos da carne, ou seja, à natureza pecaminosa do ser humano, para viver segundo o Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que há um conflito constante entre a carne e o Espírito. Gálatas capítulo 5 versículos 16 e 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Romanos capítulo 13 versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 8 versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Biblicamente, abandonar a carne não significa apenas se abster de certos alimentos ou prazeres temporários, mas sim um compromisso profundo de mortificar as obras do pecado e viver em santidade. Isso implica renúncia ao orgulho, egoísmo, imoralidade e toda sorte de práticas que desagradam a Deus. Gálatas capítulo 5 versículo 19 ao 21. As origens do Carnaval. O Carnaval tem suas raízes em festividades pagãs da antiguidade, como as Saturnais romanas e as celebrações em honra ao deus grego Dionísio. Essas festas eram caracterizadas por excessos, banquetes, danças desenfreadas, embriaguez e imoralidade. Havia uma inversão de valores onde as normas sociais eram suspensas e o hedonismo prevalecia. Com o crescimento do cristianismo, a Igreja Católica tentou cristianizar esses costumes, associando o Carnaval à preparação para a Quaresma, período de jejum e penitência antes da Páscoa. Assim, a festa passou a ser vista como um momento de despedida dos prazeres mundanos. No entanto, a essência pecaminosa dessas festividades permaneceu, e, ao longo dos séculos, o Carnaval se consolidou como um evento de indulgência extrema. O Carnaval nos dias atuais. No Brasil e em diversas partes do mundo, o Carnaval se tornou uma das maiores festas populares, caracterizada por desfiles, blocos de rua, fantasias exuberantes e um apelo intenso à sensualidade, ao consumo de álcool e drogas e à libertinagem. Muitos valores cristãos são desafiados ou totalmente ignorados nesse período. Além disso, a comercialização da festa transformou o evento em uma grande indústria, movimentando bilhões de reais. O foco deixou de ser qualquer tipo de reflexão ou tradição espiritual e passou a ser o entretenimento desenfreado e a busca por prazeres passageiros. Carne levare no contexto atual. A grande ironia do carnaval moderno é que o significado original da expressão carne levare, abandonar a carne, foi totalmente distorcido. Em vez de ser um chamado à santidade e à renúncia dos desejos pecaminosos, tornou-se uma celebração da carne em seu sentido mais carnal, onde impera a sensualidade e o pecado é incentivado abertamente. Biblicamente, abandonar a carne significa renúncia ao pecado, dizer não à imoralidade, ao egoísmo e ao orgulho. Gálatas capítulo 5 versículos 19 ao 21. Busca pela santidade, dedicar-se a Deus e rejeitar os prazeres mundanos. Colossenses capítulo 3 versículos 2. Transformação pelo Espírito Santo, renovação da mente e um novo estilo de vida conforme a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2. Mais espiritual do que carnal. O Carnaval, no mundo espiritual, representa uma celebração da carne, onde tudo parece estar liberado. Durante esse período, todos os espíritos têm liberdade para andar pelas ruas e agir conforme desejam, resultando em um grande derramamento de sangue. Esse é um tempo em que essas entidades se alimentam da negatividade e onde ocorrem as piores tragédias. Tudo de ruim se intensifica de maneira significativa, pois eles não precisam de nenhuma ordem para agir, já possuem autonomia para isso. Por isso, durante o Carnaval, há um aumento expressivo nos casos de feminicídio, agressões, brigas e confusões. As pessoas que estão espiritualmente vulneráveis tornam-se alvos fáceis para esses ataques. Muitos veem o Carnaval apenas como uma festa colorida e cheia de diversão, mas por trás dessa celebração há um forte significado espiritual. No plano invisível, existe uma verdadeira festividade para esses espíritos, pois há um grande volume de sangue derramado, muitas vidas são destruídas e inúmeras famílias são desfeitas. Podemos observar que, durante o Carnaval, ocorrem mais acidentes nas estradas e dentro dos lares. Esse período concentra um número elevado de tragédias, pois é quando essas entidades encontram maior liberdade para agir. É importante ressaltar que,
durante o Carnaval e a Quaresma, os terreiros de cultos espirituais ficam fechados. Isso acontece porque, nesse período, os espíritos não estão nos terreiros, mas sim nas ruas. Eles só retornam após esse ciclo, quando os terreiros são preparados para recebê-los novamente. Enquanto isso, os conflitos, as brigas e o derramamento de sangue continuam acontecendo em grande escala. Muitos pais, sem conhecimento do que realmente acontece, fantasiam seus filhos e os deixam participar dessa festividade, acreditando ser apenas uma brincadeira inofensiva. No entanto, essas crianças também ficam expostas aos ataques espirituais. Embora não possamos ver claramente o que está acontecendo, essas entidades estão presentes em todos os lugares, pois, nesse período, tudo está liberado. Não é à toa que durante o Carnaval é comum ouvir frases como "ninguém é de ninguém", refletindo um estado de total permissividade. Isso fortalece espíritos malignos que destroem casamentos, famílias e relacionamentos de maneira geral. Diante disso, a orientação é que as pessoas busquem intensificar sua conexão com Deus nesse período, permanecendo em espírito de oração e vigilância para se protegerem desses ataques. Aqueles que estão espiritualmente desprotegidos tornam-se as maiores vítimas. Portanto, é essencial ter cautela, pois o Carnaval é, acima de tudo, uma celebração da carne. O culto a deuses, orixás e entidades espirituais durante o Carnaval tem raízes profundas e ocultas que vão além da mera festividade. Muitos desses cultos, rituais e manifestações espirituais estão diretamente ligados a práticas que a Bíblia condena, pois envolvem invocação de espíritos, idolatria e submissão a entidades que não vêm de Deus. Aqui estão alguns argumentos que reforçam essa visão à luz das Escrituras. 1. O Carnaval e a conexão com o paganismo. O Carnaval tem origem em festividades pagãs, como as Saturnais romanas e os cultos a Dionísio, o deus do vinho e da loucura na Grécia Antiga. Esses festivais eram marcados por bebedeiras, orgias e rituais de possessão espiritual. O que acontecia ali não era apenas uma festa, mas sim um ambiente propício para a manifestação de entidades espirituais malignas. Bíblia. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. 2. O sincretismo religioso e a idolatria. No Brasil, o sincretismo religioso absorveu diversas práticas de cultos afro-brasileiros, associando entidades espirituais a santos católicos. Durante o Carnaval, é comum ver manifestações que exaltam Exu, Iemanjá, Pomba-Gira e outros espíritos, que na verdade são anjos caídos disfarçados para enganar as pessoas. Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20 versículos 13 e 4. A idolatria não se trata apenas de imagens, mas também da entrega da vida e da devoção a qualquer entidade espiritual que não seja Deus. 3. Invocação de espíritos e ação demoníaca. Durante o Carnaval, muitos rituais são realizados em nome da alegria, mas, na verdade, há uma forte conexão com práticas ocultistas. Desfiles de escolas de samba já homenagearam orixás, Exu e outras entidades, fazendo rituais públicos para esses espíritos. Isso acontece porque o Carnaval não é apenas uma festa, mas um período de intensa manifestação espiritual. Muitos médiuns e líderes de cultos espirituais afirmam que durante o Carnaval, os espíritos estão à solta, atuando com força máxima. Bíblia. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Isaías capítulo 8 versículo 19. A invocação de espíritos é um laço do diabo para prender as pessoas em enganos espirituais e torná-las vulneráveis a ataques demoníacos. 4. O sangue derramado e o alimento dos demônios. O Carnaval não apenas promove o pecado, mas também se torna um período de grande derramamento de sangue. Acidentes de trânsito, assassinatos, feminicídios e agressões aumentam drasticamente nessa época. Isso não é coincidência. Espíritos malignos se alimentam de sangue e sofrimento. Em diversos cultos afro-brasileiros e rituais de magia negra, o sangue de animais, e até de humanos em casos extremos, é oferecido para entidades espirituais. Durante o Carnaval, mesmo sem esses rituais explícitos, o próprio ambiente de violência, drogas e perversão já cria um sacrifício para esses espíritos. Bíblia. E ofereceram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã,
e a terra foi contaminada com sangue. Salmo 106, versículos 37 e 38. O mesmo padrão se repete nos dias de hoje, apenas com roupagens diferentes. 5. A transformação da identidade humana. Durante o carnaval, as pessoas se fantasiam, usam máscaras e adotam comportamentos que não teriam em outras épocas do ano. Essa mudança de identidade não é apenas uma brincadeira, mas sim um reflexo da influência espiritual do ambiente. O diabo sempre tentou destruir a identidade que Deus deu ao ser humano, levando as pessoas a se entregarem à devassidão, ao hedonismo e à perversão. Muitos foliões dizem frases como "no carnaval ninguém é de ninguém" ou "no carnaval tudo é permitido", sem perceber que essa mentalidade é exatamente o que Satanás deseja: afastar as pessoas da santidade de Deus. Bíblia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O cristão é chamado para viver em santidade, e não para se misturar com as trevas. 6. Como os cristãos devem se posicionar? Diante desse cenário, o cristão deve evitar qualquer envolvimento com o carnaval, mesmo inocente. Buscar a Deus em oração e jejum nesse período para se fortalecer espiritualmente. Advertir outras pessoas sobre o perigo espiritual do carnaval. Ser luz no meio das trevas, evangelizando aqueles que estão perdidos. O carnaval não é apenas uma festa cultural. É um evento que, no mundo espiritual, se torna um campo de atuação intensa dos demônios. Bíblia. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Como o cristão deve se portar? A Bíblia nos ensina que devemos viver como filhos da luz, Efésios capítulo 5, versículo 8, e evitar as obras infrutíferas das trevas, Efésios capítulo 5, versículo 11. Diante disso, o cristão deve refletir sobre como glorificar a Deus, especialmente em um período em que as tentações mundanas são tão intensas. Discernimento espiritual. Antes de se envolver com o carnaval, o cristão deve perguntar: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Muitas das práticas dessa festa são contrárias à santidade e ao testemunho cristão. 2. Vigilância e oração. Jesus nos alertou. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O período do carnaval pode ser uma oportunidade para um tempo maior de comunhão com Deus, através da oração e do estudo da palavra. 3. Testemunho de vida. O cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Isso significa que sua conduta deve ser um exemplo, contrastando com os valores promovidos pelo mundo. 4. Aproveitar o tempo para edificação. Em vez de se envolver com festas e excessos, o cristão pode usar esse período para retiros espirituais, evangelização ou momentos em família, fortalecendo sua fé e ajudando outros a encontrar sentido em Cristo. 5. Evangelismo. Muitas pessoas buscam alegria no carnaval, mas encontram apenas um vazio. O cristão pode usar essa oportunidade para compartilhar o Evangelho, apontando para a verdadeira alegria que está em Jesus. Conclusão. O carnaval tem origens profanas e sua essência continua afastada dos princípios do Evangelho. Para o cristão, essa festividade deve ser vista com discernimento e cuidado. Abandonar a carne não significa dar vazão aos desejos pecaminosos por um curto período antes da Quaresma, mas sim viver uma transformação verdadeira e contínua no Espírito Santo. Somos chamados a uma vida de santidade, rejeitando os prazeres transitórios do pecado e buscando um relacionamento genuíno com Deus. Assim, em vez de nos conformarmos com as práticas do mundo, devemos ser testemunhas vivas do amor, da graça e da verdade de Cristo, refletindo a luz do reino de Deus em meio às trevas. Portanto, que cada cristão, ao se deparar com o carnaval, escolha permanecer firme no Senhor, fugindo das armadilhas do inimigo e vivendo de acordo com a vontade de Deus. O carnaval tem suas raízes na perversão e na idolatria, e hoje continua sendo um período em que as forças do mal atuam de maneira intensa. As manifestações culturais e espirituais ligadas a essa festa estão alinhadas com tudo que Deus condena. Os cristãos devem estar alertas e não se deixar enganar. O mundo tenta romantizar o carnaval como uma simples celebração, mas a verdade espiritual por trás dessa festa é sombria e perigosa. A verdadeira alegria não está nos prazeres passageiros da carne, mas em uma vida de santidade e comunhão com Deus. Que cada um escolha a luz ao invés das trevas e permaneça firme na fé. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5.
Que o Espírito Santo de Jesus Cristo esteja com vocês. Deus abençoe.